Olá. Pronto, acho que eu consegui. Ver se eu acho agora o Álvaro. Olá, Luiz, tudo bem? Oi, Beth. Vou chamar o Álvaro aqui. Pronto, convidei o Álvaro. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Já convidei, vamos ver se ele entra. Paulo Cesário, tudo bem com você? Estou na maior ansiedade. Boa noite, tudo bom? Sei que houve. Eu convidei já ele de novo. Ah, ele podia pedir para entrar, né? Oba! Eu te convidei, é melhor você pedir para entrar. Já te convidei duas vezes, doutor Álvaro. Oi, Josi Brandt, tá boa? Tem que aceitar o convite. Adriana Nagli, que bom. Eu sei, Álvaro, que você já está aí, mas você tem que aceitar o convite que eu mandei para você, entendeu? Ou então você pedir para participar ao vivo, também pode ser. Eu te mandei um convite. Aí, isso, beleza. Oi, Valtinho, tudo bem? Tá boa, Josi? Eu vou tentar de novo convidar o doutor Alfa para ver se agora deu certo. Oi, Yara, agora sim. Doutor Álvaro, tudo bem? Agora Tudo sim, agora bom. deu Agora dá. Tá certo. boa a iluminação aí? Tá ótimo. Boa É. noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente está tendo hoje a honra de receber aqui o doutor Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, juiz titular da 12ª Vara Civil e juiz desembargador substituto junto ao Tribunal de Justiça. É isso? JDS? Ele é É isso. desembargador, ele ainda não está definitivamente como desembargador, mas está atuando como desembargador. Em qual Câmara Civil mesmo? Estou na 12ª. A Décima. 12ª também. Deu coincidência, titular da 12ª Vara e convocado para a 12ª Câmara. Ah, que bom. Também é juiz de fora Isso, e é juiz desde 1993, acertei?
Acertou. Atuou como um grande advogado antes da magistratura e está aqui para dizer para a gente. A pergunta inicial é: em que o perito pode ajudar e auxiliar o juízo? Bom, primeiramente, boa noite, doutora Yara, boa noite para todos que nos assistem. É com grande prazer que recebi o convite para participar dessa live, e já faço uma correção na apresentação da Yara, porque ela esqueceu a minha principal qualificação curricular, que é ser amigo dela, que é uma grande amiga há muito tempo, e realmente isso é o que efetivamente para mim é o mais importante, né? E estar aqui participando com você desse evento que que sempre incentiva esses bate-papos, né? Eu acompanho você nas redes sociais, nas lives que faz, e acho que é uma maneira muito importante de divulgação de conhecimento, é um palco de debates para que a gente possa aprimorar não só o nosso exercício jurisdicional, conhecendo a realidade dos engenheiros peritos, né? Assim como também de vocês, peritos, conhecerem um pouco mais da realidade judiciária num diálogo interdisciplinar, que me parece efetivamente necessário, né? Entre juízes e engenheiro, e notadamente entre os juízes e peritos. E com isso tudo, acabei me esquecendo da pergunta. Qual foi a pergunta que você fez? A pergunta é: em que o perito pode auxiliar, ou como o perito pode auxiliar o juízo? O perito auxilia... Mas é o juízo, né? Sim, em como o perito pode auxiliar? O perito, ele auxilia sempre e invariavelmente de um auxílio absolutamente imprescindível e que norteia em 99% dos casos as sentenças judiciais. Deixa eu tentar me explicar um pouco melhor. O juiz, evidentemente, tem que ter uma formação, hoje cada vez mais no sentido amplo do conhecimento e não tão somente dos textos legislativos. Na verdade, hoje se exige para a formação de um juiz até mesmo uma formação humanista, com estudos de filosofia, sociologia, coisas que não eram sequer exigidas no tempo em que eu fiz concurso, por exemplo. Então, o que se estimula e o que se exige mesmo daqueles que são magistrados é ter um amplo conhecimento de outras áreas, e não só aquelas restritas ao campo do direito positivo. E quando eu falo direito positivo, eu estou me referindo exclusivamente aos textos legislativos, né? Então, em outras palavras, o que se exige do juiz hoje é um amplo conhecimento, é o conhecimento do direito como ciência. Só que existem algumas determinadas, né, algumas áreas que é de absoluta ignorância por parte dos magistrados. Tendo em vista as suas especificidades e a sua própria cientificidade. É o caso da engenharia, é o caso da medicina, odontologia e diversas outras áreas de conhecimento. Então, evidentemente, se por um lado é possível exigir do magistrado um conhecimento a respeito de filosofia e sociologia, para que ele possa efetivamente compreender o mundo que vive, prolotar uma decisão justa de acordo com a atualidade em que ele está vivendo, por outro lado, se faz inadmissível exigir dele conhecimentos científicos de outras áreas, como, por exemplo, e vamos nos ater aqui, a engenharia. Quando ele se depara com um litígio em que envolve uma questão de engenharia, como, por exemplo, vamos aqui apontar uma questão muito corriqueira, né? Até para exemplificar mesmo o que eu estou querendo dizer. Então, uma questão muito corriqueira, que é do dia a dia lá do nosso fórum, vazamento de vizinho, né? Infiltrações no apartamento. Vamos começar por aí, até as grandes perícias de engenharia, né, de que você já participou de algumas muito importantes na nossa cidade do Rio de Janeiro, então sabe que existem perícias de extrema complexidade, mas só
Para exemplificar, repito, vamos nos apegar a uma infiltração. Ora, o juiz não tem conhecimento nenhum para saber a origem desta infiltração, ainda que ele faça uma vistoria, pessoal. Ainda que ele se disponha a ir no apartamento, objeto do litígio, para que ele, com os próprios olhos, verifique, o máximo que ele vai poder ter é uma presunção a respeito da origem e de quem seria o responsável. Mas presunção não pode embasar nenhuma sentença. O que embasa a sentença é uma prova conclusiva a respeito da responsabilidade a quem você precisa imputar essa responsabilidade. Então, neste nosso exemplo, ainda que simplista, eu, como magistrado, vou precisar de um engenheiro que vá até esse local e efetivamente, em razão dos conhecimentos que ele, engenheiro, tem e que eu não tenha, ele vai fazer a vistoria, vai fazer os questionamentos necessários, vai vistoriar in loco o imóvel e me apresentar um laudo onde que ele irá efetivamente apontar a origem daquele vazamento e, consequentemente, de quem é a responsabilidade. Se é do apartamento de cima ou se é do próprio condomínio, por exemplo, se é de uma tubulação, né, do condomínio. Então, este elemento de prova que se consubstancia no laudo pericial é o norte de toda e qualquer sentença, Yara. Porque, na verdade, como o juiz, que ele não pode se esquivar de sentenciar. Ele não pode, essa matéria eu não conheço, então eu não vou sentenciar. Isso não é possível, que existe um princípio em direito, que é o princípio do non liqueis, quer dizer que qualquer situação que é colocada para a apreciação de um juiz, esse juiz vai ter que decidir. Se ele não tem conhecimento técnico, ele pede um auxílio a quem tem, mas ele, no final, quem decide. Então, nessas questões que envolvem áreas de outro conhecimento, né, medicina, engenharia, a gente se socorre do perito e, na maioria das vezes, esse laudo pericial é efetivamente o norte da sentença, porque é muito difícil para um juiz se distanciar deste laudo. Por quê? Porque ele, repito, não tendo o conhecimento, ele deposita a sua fidúcia, a sua confiança nas mãos daquele de quem ele nomeou, que possui esse conhecimento, para que ele possa prolatar uma decisão justa, notadamente no que se refere à responsabilidade, né? A quem se imputar uma responsabilidade. Então, como é que o perito auxilia o juiz? Em tudo. O perito auxilia o juiz na solução do litígio, porque é um personagem, vamos assim dizer, do processo, que não é coadjuvante, né? Que não é uma figura meramente ilustrativa. O perito, num determinado momento do processo, na sua fase instrutória, ele assume o protagonismo do processo, porque efetivamente ele quem vai apontar uma solução que será após, né, o perito aponta uma solução técnica e essa solução técnica é enquadrada juridicamente pelo juiz, ou seja, o perito aponta uma solução do caso concreto e o juiz acolhe aquela solução e a formata, né, na sentença, ou seja, dá contornos jurídicos a ela. A única questão que eu tenho que colocar, e desde já o faço, é que o Código de Processo Civil é absolutamente claro no sentido de que o juiz não está vinculado ao laudo pericial. Isso quer dizer que o juiz pode encontrar uma solução diversa daquela que foi encontrada pelo laudo. Eu acho muito importante ressaltar isso, porque, na verdade, todas as decisões judiciais, elas têm por fundamento o livre convencimento do juiz, né? O livre convencimento do juiz na frente àquelas provas, né? As testemunhas, a prova pericial, e ele pode, eventualmente, desprezar o laudo ou encontrar uma solução diversa daquela que foi encontrada pelo laudo. Em que pese o fato,
do juiz não estar vinculado ao laudo e ele estar livre para encontrar outra solução que não aquela que foi encontrada pelo perito, na realidade da vida, na realidade prática, isso ocorre de uma maneira, e vamos falar aí numa linguagem de engenharia, estatisticamente de forma muito ínfima. Por quê? Para o juiz fazer isso, ele tem que fundamentar o porquê que ele está encontrando uma solução diversa. Se ele o faz através de outros elementos de prova, né, como testemunha, um documento que às vezes o perito não teve acesso, mas que efetivamente era fundamental, e aí derruba a conclusão do perício, etc. e tal, ele consegue sair. Mas ele não consegue enfrentar o laudo justamente porque ele não tem o conhecimento técnico, ele não pode concorrer com o perito em conhecimento. E quando ele tem alguma dúvida, porque aquela perícia foi inconclusiva, ou porque o sentimento dele mesmo em relação até às demais provas produzidas não o deixam confortável ou tranquilo para sentenciar com base naquele laudo, ele, ou eventualmente, determina a realização de uma segunda perícia. Mas jamais ele vai simplesmente desprezar, porque não, essa perícia não me importa e tudo mais. Então, como é que o perito auxilia o juiz? Em tudo, e notadamente na solução justa do caso concreto. Tá certo? Eu acho que e o que tem que ser ressaltado, que perito não é um personagem irrelevante no palco processual. O perito, ele assume um protagonismo numa determinada fase do processo, que é a fase instrutória, e após, ele se situa ao lado do juiz. Isso significa o seguinte, ainda falando uma linguagem aí de geometria, que tem tudo a ver com a engenharia, a relação processual ela é representada por um triângulo, onde o juiz fica num ápice, né? num vértice, e na base fica o autor e o réu. Então nós temos o triângulo, o juiz ali, e nos vértices da base, o autor e o réu. Nesta representação, que é um triângulo equilátero, né? Porque o juiz tem que manter a equidistância das partes, e por isso tem que ser um triângulo equilátero. Nesta representação geométrica, aonde fica o perito? No mesmo vértice onde está o juiz. Por quê? Porque ele, como juiz, tem que manter equidistância das partes. Isso reforça a ideia que eu quero transmitir do protagonismo do juiz da fase instrutória e do protagonismo do perito na fase instrutória e da importância dele na relação processual. Porque tudo que se exige de um juiz, se exige de um perito. Imparcialidade e não suspeição. Tanto é que o perito pode, assim como o próprio juiz, ser alvo de arguições de impedimento e suspeição. Porque o que se exige do perito é que ele seja absolutamente imparcial, que é a mesma exigência que se faz para um juiz. Eu acho que é interessante a gente ressaltar esse ponto, né, de forma que não fique como se o perito fosse um personagem de menos importância, porque a gente sabe que não é. E a vida prática, né, o fórum do dia a dia nos mostra que, sei, aí eu vou chutar, aí eu não tenho base científica para dizer isso, mas mais de 90%, 95% das sentenças, elas são norteadas com base nos laudos periciais, quando efetivamente esses laudos são produzidos, né? Então, o auxílio é fundamental. Vou cumprimentar aqui algumas pessoas, tá? Claro. Luiz Cutivac, querido amigo, nossa amiga Kátia Fará, que também é perita, Eduardo Fiore também é perito, André Palomares, perito, Paulo Cesário, perito, a querida Ana Monteiro, Henrique, Ivone, Adriana Nag, minha irmã também está aqui. Eu queria te agradecer por essa consideração e ter externado
sobre a importância do perito. E quando eu comecei a trabalhar quase 40 anos atrás, o que acontece? O perito era exatamente tratado. A gente tinha até o tratamento na época, né? As ações eram todas em papel, e a gente ia aos cartórios e a gente recebia um tratamento com muita deferência por parte dos serventuários. Depois desse novo Código de Processo Civil, os juízes, os peritos se distanciaram, foram obrigados a se distanciar do juiz, e agora, com essa nova determinação de que os juízes não podem manter, porque a gente tinha, antigamente os cartórios tinham uma lista de juízes, de peritos de confiança, né? Hoje eles têm que alternar e pedir, hoje existe o serviço de perícias, e eles têm que pedir informação e indicação de peritos no SEDUT. O que você acha disso? Olha, eu não acusaria, Yara, o novo CPC, porque o que o novo CPC trouxe de novidades em relação ao perito é justamente uma comprovação da sua qualificação para a realização daquela específica perícia, né? Vamos dizer que o novo Código de Processo Civil ele é mais rigoroso na exigência de qualificação do perito. Agora, o comportamento ou a diferença de comportamento que nós tínhamos na década de 90, início de 2000 para hoje em relação aos peritos, acho que é muito mais em razão da mudança de costumes e da grandiosidade em que o Poder Judiciário assumiu, né, um papel de extrema importância na solução dos conflitos sociais. As cidades cresceram, os litígios também, e aí os tratamentos, né, o relacionamento começou a se tornar cada vez mais impessoal. E é óbvio que houve, sim, interferência da Corregedoria no que se refere aos peritos. Primeiro, no que se refere à imprescindibilidade do cadastramento dos mesmos junto ao tribunal, para se dar uma certificação a respeito da sua real qualificação, evitando-se a presença de aventureiros, vamos assim dizer, né? Então, o profissional da área de engenharia, né, ele se inscreve no quadro dos peritos do tribunal e se mantém ainda a livre nomeação do juiz. É certo que antigamente não existia o controle externo, vamos assim dizer, que hoje é exercido pela Corregedoria. O controle era exclusivamente do juiz. O juiz tinha uma pasta, né, e eu me lembro que eu também trabalhei assim, era uma pasta grande que eu punha por especialidade. Né, na medicina e tal, quem era oftalmologista, quem era cardiologista, e na engenharia também, engenharia civil, engenharia elétrica, e estava lá, engenharia civil, doutor Iara, o doutor Luiz Cutivac, estava lá os cartõezinhos, e aí eu ia, de acordo com o processo, eu falava, não, a Iara vai resolver isso aqui para mim, o Luiz Cutivac vai ser o outro, então eu ia mesmo nomeando. Agora a gente tem que comunicar à Corregedoria quem efetivamente nomeou, mas veja, a nomeação ainda é livre, é do juiz. E, obviamente, tem que respeitar um rodízio, até para não ficar absolutamente concentrado tudo na mão de um só. Mas são mudanças de costumes e a rácio, né, a razão dessas mudanças todas, não em relação ao tratamento, Tayara, eu estou me falando em relação ao controle, para ter uma maior efetividade nos serviços da perícia e também evitar qualquer tipo de desvio de conduta, seja de quem quer que seja. Então existe esse tipo de controle. No que se refere ao tratamento, eu lamento, porque eu concordo com você, houve sim, mas aí eu acho que foi um retrocesso. Né? Antigamente, na década de 90, os peritos eram mais prestigiados, vamos assim dizer. E, na verdade, eu acho que eles ainda têm que continuar sendo, porque eles não são partes, ele é auxiliar. Então, efetivamente, ele teria que ter
prioridade no tratamento junto aos cartórios, um acesso mais livre, inclusive para com o próprio juiz. Esse tipo de coisa eu ainda preservo em relação aos meus peritos, porque eu acho que se ele está ali me auxiliando, nós estamos fazendo uma parceria e, como eu te disse, nós estamos no mesmo vértice do triângulo. Então, se ele quer falar comigo, porque é uma questão importante do processo que eu vou julgar. Agora, a quantidade de processos, a impessoalidade no tratamento, o distanciamento que decorreu do próprio gigantismo da cidade, etc. e tal, porque no interior a gente ainda conserva isso. Ainda hoje, se você for numa cidade do interior, o cartório sabe quem é o perito e, na maioria das vezes, ele tem livre acesso ao juiz, etc. e tal, justamente para poder questionar o trabalho que está fazendo, tirar uma dúvida ou apontar para o juiz alguma questão que ele acha de extrema relevância e importância. Mas eu concordo com você, infelizmente houve uma modificação do tratamento, mas eu não diria em razão do CPC. E agora temos uma novidade, né? Porque as novidades vão acontecendo. Não sei se você já está sabendo, mas a partir de agora, a perícia de engenharia terá que ter o comprovante do recolhimento da RT. Eu vou falar isso. Isso. Vou falar sobre isso, porque não é bem assim. São exigências que vão sendo criadas. Pois é, até bom que você também está inteirado desse assunto para esclarecer melhor como é que vai funcionar isso na prática. Isso é recentíssimo, né? Eu não sei se é de hoje. Foi hoje, né? Tá, hoje foi publicado hoje. Antes, eu só quero te falar sobre uma coisa que é muito importante. O número, antigamente, a gente tinha um número de justiça, de perícias de justiça gratuita, muito pequeno. Eu me lembro que até, como eu era muito nomeada na 12ª, eu cheguei a falar, vou fazer algumas JG, porque eu acho que é importante o trabalho social, o perito também participar e dar a sua contribuição para a sociedade. Hoje, o volume de perícias de JG é enorme. Muitas vezes, até pela própria permissividade, né? Porque a pessoa pode até ganhar muito, mas se ela comprova que ela gasta mais do que ela ganha, ela tem direito a pedir a justiça gratuita. E existe uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo, que instituída, o valor definido em 2018, foi de R$ 438,02. O que é inadmissível, porque ainda mais que hoje, com o valor da gasolina, você não consegue, e aí você pode ser nomeado para fazer uma JG em Campos. E antigamente, o tribunal disponibilizava carros. Então, olha o Rafael aí. Oi, Rafael. A gente podia pedir carro ao tribunal. Você tinha uma série de... além da ajuda de custo. E aí, o que acontece? Essa ajuda de custo em outros estados, ela chega a R$1.000 e tal. E a gente está tendo dificuldade em conseguir adequar este valor à realidade dos custos de mercado. Não daria um valor justo, seria em torno de um salário mínimo. O que, na época da instituição dessa ajuda de custo, era o equivalente a um salário mínimo. Você tem alguma sugestão de como que a gente poderia chegar ao tribunal para conseguir essa adequação e essa atualização? Essa é uma questão justa e que deve ser efetivamente levada ao conhecimento da administração do tribunal, né? Porque isso realmente passa muito longe de qualquer deliberação dos juízes a respeito. Isso já é uma decisão da administração do tribunal. E me parece que é justa a reivindicação e ela deve ser formalizada, ou através de uma associação dos peritos, se é que existe, né, porque a força dos peritos, quando eles estão unidos, é muito maior do que um requerimento individual, obviamente. Mas através de uma entidade, de uma associação... Hein? Pode ser feito um abaixo-assinado, 200 peritos, porque o perito médico também recebe o mesmo valor, mas o perito médico ele não tem despesas de deslocamento, ele não tem tanta série de despesas que o perito de engenharia tem,
entendeu? E a ajuda de custo é uniforme para todas as especialidades de perícia. Então, evidentemente, aí que eu digo, não é um problema só da perícia de engenharia. Talvez o perito engenheiro sinta mais em razão dessas especificidades que você está levantando, da necessidade do deslocamento e tudo mais, coisa que, por exemplo, um perito contábil não tem, porque ele faz do seu próprio escritório, ele vai ao... Agora ele nem vai ao fórum, porque como os processos são eletrônicos, ele acessa ali e faz. E na perícia de engenharia... Ele tem que local. Exato, eu arriscaria que, invariavelmente, os peritos têm que ir ao local, existem outros tipos de custos que outras perícias não têm. Mas, de qualquer forma, esse valor é um valor uniforme, salvo engano. E aí tem que haver uma reivindicação, porque nada mais justo, é uma atualização desta ajuda de custo, né? Então, é uma decisão que passa pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça, que, salvo engano, é daí que vem a origem desses recursos, e, obviamente, tem que passar pela apreciação daquele que preside o fundo e da própria administração, da alta cúpula da administração do tribunal. E é através de requerimento, né? Através de abaixo-assinado ou requerimento que isso pode ser... De gestão, né? De gestão política. Exatamente, de gestão, né? De gestão para que se possa reapreciar isso. Porque, como você mesmo disse, desde 2018... que o valor está congelado, né? Agora, tem várias outras questões, outros pontos também estão congelados, mas me parece que a inflação existe e é um bom momento para que essa reivindicação possa ser feita. Mas ressalto aqui que isso foge por completo e por absoluto da competência de qualquer juiz que seja. Isso é uma questão administrativa a ser resolvida pela alta cúpula da administração do Tribunal de Justiça. Mas a justiça da reclamação, ela é manifesta. Obrigada. Eu pedi como opinião mesmo. Agora, sobre a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Eu vou te explicar. E depois a gente pode ser como um balão de ensaio para a gente tentar explicar no tribunal. O que aconteceu? Através de um ofício, segundo está no ato, através de um ofício do CREA-RJ, foi pedido, elencando que existe uma série de... para fiscalização do exercício profissional, que seja obrigatória a apresentação de ART na entrega de todos os laudos. O que acontece? A ART tem um custo, tá? E o custo é de R$ 98,00, se não me engano. Não sei se é 88, 98. Em cada ART. Então, você pega, por exemplo, uma perícia que é a justiça gratuita, tá? E a justiça gratuita, o profissional recebe quando o Sejude resolve pagar. Ele faz o trabalho, tá? E ele entrega o trabalho, ele não tem o custo inicial. O custo inicial é total. E no final... depois que o laudo é aceito, porque hoje também houve uma mudança de procedimento, não basta entregar o laudo, as partes podem questionar o laudo antes do juiz determinar o final do pagamento, ele pode determinar até 50% no início da perícia, e aí ele recebe essa ajuda de custo. E a ART ele tem que pagar quando ele inicia a prestação de serviço. Então, ele vai ter que desembolsar antes de iniciar o trabalho, em torno de R$100, tá? Aí o que acontece? Primeiro, isso não pode ser um ofício do presidente do CREA. Eu hoje já entrei em contato com o Conselho Federal de Engenharia e obtive as informações, a documentação, e a gente vai fazer essa defesa junto ao tribunal e ao próprio CREA. E ele, não basta um ofício do presidente do CREA. Isso tem que ser um ato. E esse ato normativo, ele tem uma série de... ele tem que seguir toda a legislação do Conselho Federal. Além disso, em se tratando de perícia gratuita e de perícia gratuita ou de assistência técnica de habitação de interesse social, que é quando você vai trabalhar com comunidade, vai construir Minha Casa Minha Vida, isso aí existe uma RT que é uma RT social,
que ela é cobrada, às vezes, até R$ 1,72. Ou, no caso de uma perícia, chegaria no máximo a 10. Mas a RT, ela funciona como um contrato. Então, ela tem um contratante e um contratado. Tá? Ela deve, inclusive, seria um contrato informal. Conforme está dizendo ali, lembrando o Luiz Kutivac, quem que é o contratante? Tá? Porque a gente já teve esse tipo de discussão. É o Tribunal de Justiça? Se for o Tribunal de Justiça, porque o contratante não é o juiz. Então, você não pode pôr o CPF do juiz, você não pode pôr o CNPJ da vara, porque não é a vara que está contratando. É um serviço prestado ao Tribunal de Justiça. Então, fica também, uma ART só é válida se ela tiver contratante e contratado. Tá? E ela não é válida sem o contratante. E aí, o que acontece? Isso também só pode ser cobrado e entrar em atividade no próximo exercício civil. Você não pode determinar agora e começar a valer em 2022. Só a partir de 2023. Então, isso tudo a gente vai ter que escrever para ir defender junto ao Tribunal de Justiça, e a ajuda de custo também ela foi determinada e definida pelo Tribunal de Justiça lá em cima, entendeu? E não pelo corregedor. E a cobrança da RT foi um ato, uma determinação, uma orientação, que é o que está escrito, uma orientação do corregedor aos juízes. Tá? Então, tem uma série de... Isso aí provavelmente vai sofrer alterações. E ela não... Tem uma outra coisa que é a RT, que é o trabalho multidisciplinar. Tá? A gente tem várias perícias que são multidisciplinares, né? E você tem profissionais de mais de uma habilitação. Isso também vai complicar quem vai ser o profissional que vai ser o principal. Então, tem uma série de outras nuances que eu acho que nem cabe aqui falar. Como você citou, eu estou falando até para os colegas, que nem todos sabem, isso sai hoje. Então, muita gente está, todo mundo apavorado nos grupos, tentando saber o que pode ser feito. Na realidade, em vez de ser, no meu entendimento, em vez de ser uma medida que favorece ou fortalece o exercício profissional, ela meio que pune o bom profissional, porque a fiscalização, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ela é muito pequena, mas isso não cabe aqui. Alex Pereira também é perito, entrou aqui, que bom, os peritos então estão entrando. Quais são as mudanças, doutor Álvaro, com a rapidez do mundo? E nem só pela Covid, mas pela mudança total, quer dizer, a perícia se agigantou, quase toda discussão vai parar na justiça, os advogados ajudam nisso, né? Porque você vai falar com o advogado não, vamos entrar na justiça, porque tem o artigo tal da lei tal, e aí você entra na justiça. Quais são as mudanças, as maiores mudanças que você enxerga, tá, no judiciário em função da rapidez de mudança no mundo? Olha, na verdade, vamos lá, só para fazer uma observação preliminar a respeito da RT, porque como você mesmo disse, é uma questão muito nova, porque essa resolução, ou provimento, foi publicado hoje e, na verdade, como resolução, ela é passível de aperfeiçoamento. E é óbvio que, na medida em que forem sendo levantadas essas questões, como vocês já estão adiantando aqui, por óbvio o tribunal vai acolher isso e vai aperfeiçoando. Eu acho que isso foi, olha, é uma exigência que nós vamos ter que ter a partir de agora, né? E, evidentemente, como vamos executar essa exigência e aperfeiçoar, aí vai ser o diálogo com o tribunal,
né, para que essas resoluções sejam aperfeiçoadas, o que é um caminho natural, né? Se fosse assim, as leis seriam eternas e não são, né? As determinações administrativas do tribunal seriam eternas e não são, porque elas são aperfeiçoadas e adequadas ao seu tempo. Mas eu lhe confesso que também não tenho conhecimento profundo a respeito, só me chamou a atenção a curiosidade, né? Que agora, em relação à perícia da engenharia, ainda temos essa novidade ou esse acréscimo da necessidade do recolhimento da RT, que foi de iniciativa do Conselho Regional de Engenharia, que provocou o Judiciário para fazer essa exigência. E agora vai ser aperfeiçoado isso por todas essas razões que você colocou. Inclusive, esses questionamentos são importantes. Quem é que seria o contratante? De uma coisa já lhe adianto, o tribunal não é nem o juiz, isso vai cair na mão da parte autora, né, efetivamente. A parte autora não quis me contratar, por que ela é contratante? Ela nem me conhece. Sim, mas ela vai para o reflexo, né? Vai para o reflexo. Então, são questões que têm que ser colocadas. Ou vai ser o tribunal, porque aí o tribunal, como pessoa jurídica, CNPJ, etc. e tal, ou se vai elencar em custa ressarcível ou não. Então, são várias questões que ainda têm que ser efetivamente colocadas. E eu nem vou me arriscar a avançar nisso, porque é muito novo e a única coisa que eu faço... Você falou, entendeu? Então, só mencionei para falar algumas coisas. Sim, eu só não vou me arriscar a avançar, mas eu só quero deixar claro que isso tudo é passível de aperfeiçoamento, né? E aí a gente vai verificar como vai efetivamente funcionar na prática. Agora, no que se refere à sua pergunta propriamente dita, o que mudou? Ora, todos nós sabemos, né? A sociedade brasileira, embora... né, o povo brasileiro seja um povo absolutamente alegre, descontraído, é um povo de extrema litigiosidade. O Brasil tem uma litigiosidade incrível se comparada à de outros países. Talvez a gente tenha aí no mesmo grau de litigiosidade da Alemanha, porque lá também eles brigam por tudo e por qualquer coisa. E a gente chegou a um patamar de que a gente se depara com ações que efetivamente revelam esse aspecto cultural da sociedade brasileira, né? Levar ao judiciário soluções que poderiam ser absolutamente encontradas através do diálogo das próprias partes. Né? Então, só para dar um exemplo, na minha experiência profissional, eu já deparei em audiência com uma senhora pedindo indenização a título de dano moral porque não teria sido convidada pelo cunhado para o enterro da sogra. Então são questões que vão ser... são questões que efetivamente são colocadas e que, como eu disse, o juiz não pode se furtar a julgar, mas nessa hipótese não é que eu não me furtei a julgar, não. Eu falei, eu não vou julgar, porque vai ser uma questão não tem mensuração econômica aí para a intervenção do Poder Judiciário, essa é uma questão que vocês acabaram lá, a senhora fizeram um acordo e depois ela até desistiu da ação, mas o que importa ressaltar aqui na minha fala não é o caso concreto, mas sim a litigiosidade que está enraizada na cultura social brasileira, né? Tudo se busca o judiciário, para tudo e para qualquer coisa. Então a gente vê efetivamente questões contratuais de alta complexidade, onde a intervenção do judiciário se faz efetivamente imprescindível, assim como questões familiares, onde que efetivamente não existe outra solução, senão a intervenção do juiz, mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas entrando na justiça para discutir que houve um erro de... pasmem, R$2, R$3, qualquer coisa, quando isso seria possível encontrar, a solução desse problema poderia ser encontrada por outras vias. E em razão disso, o que o nosso tribunal vem fazendo? Duas coisas importantes. Primeiro, um trabalho de conscientização no que se refere à valorização da mediação e da conciliação, de forma que problemas de menor complexidade sejam solucionados através da próprio Poder Judiciário, mas por outros meios, sem intervenção direta de um processo judicial,
na conscientização da imprescindibilidade do diálogo para uma solução justa. Porque, repara, Yara, toda e qualquer solução justa é aquela que é decorrente ou aquela que emerge das próprias partes, porque elas é que vão sentir os reflexos concretos e reais da decisão. Então, o estímulo à composição amigável me parece, uma saída bastante saudável para nós enfrentarmos o mundo atual, numa necessidade constante de conscientização da importância do diálogo, e assim a gente consegue preservar o judiciário para questões de maior... não é maior relevância, porque aquela pequena coisa para aquela pessoa é de grande relevância para ela, mas o que eu estou querendo dizer em termos... Exatamente, em termos quantitativos. Essa é uma saída para a gente enfrentar isso. E isso não quer dizer, e é importante que a gente ressalte isso, porque isso não quer dizer que vai diminuir trabalho de advogado e muito menos de perito. E muito menos de perito. Por quê? Porque às vezes, vamos lá, 2 vizinhos brigando por conta de uma infiltração. Aí, evidentemente, se há, olha, vamos resolver isso aqui, vamos chamar quem entende, aí apresenta-se um laudo, se faz ali o próprio, né, e se leva a uma composição, porque às vezes a parte, isso já, eu pude, e na minha experiência também profissional eu constato, que através de uma perícia se constata quem é o responsável. Olha, o vazamento vem do seu banheiro, não tem dúvida, o condomínio não tem nada a ver com isso não é barbarado do condomínio, isso é do seu banheiro. Então a pessoa se conforma, bom, então foi a doutora engenheira quem disse, e agora eu vou ter que consertar meu banheiro. Aí o litígio deixa de ser de quem é o responsável para ser quanto vai pagar. Então, a partir do momento em que você tem a intervenção pré-processual de um perito para indicar quem é o responsável, o litígio se reduz consideravelmente, porque vai ficar numa questão de quantificação do dano, ou seja, de quanto o vizinho vai ter que pagar, de que forma ele vai pagar, e se o outro está disposto a dar um desconto ou não. Então, ou seja, já se restringe, restringir não é a palavra, mas já se reduz consideravelmente o âmbito do litígio. E aí, quando vira uma questão meramente de dinheiro, fica às vezes mais fácil, porque agora eu não posso mais argumentar, eu não sou o culpado, porque sempre é esse o posicionamento, eu não sou o culpado, eu não sou o culpado. Mas aí você tem um laudo na mão, não, você é o culpado, agora vamos ver como é que você vai ressarcir esse dano. Ou seja, há uma nova perspectiva para a solução do litígio, e isso a gente consegue fazer em fases pré-processuais, se houver conscientização do diálogo, o que se vem obtendo através do intenso trabalho que o Tribunal de Justiça vem fazendo no estímulo à mediação e conciliação. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente acompanhar o mundo moderno. Se a litigiosidade aumentou porque aumentou a densidade demográfica, porque aumentou a extensão territorial dos nossos municípios, porque aumentou a impessoalidade e, infelizmente, no tratamento entre as pessoas, o tribunal também tem que estar atento a isso, porque isso tem um reflexo no aumento da litigiosidade, e a gente tem que oferecer uma resposta célere. E aí vem a informática. Aí vem a questão da tecnologia, de oferecer ferramentas necessárias ao juiz, como estão oferecendo, né, através de sistemas eletrônicos, processos eletrônicos e ferramentas que promovam a celeridade dos julgamentos, com uma preocupação constante do juiz. Pelo menos é o que eu entendo, uma resposta célere, mais qualificada, de qualidade. E isso a informática ajuda. Então, acho que são 2 frentes para nós enfrentarmos o mundo atual, né? E nenhuma das duas o perito está do lado, está fora. Muito pelo contrário. Tanto na mediação-conciliação, nessa fase pré-processual, a importância dele, por conta dessas razões que eu já falei, tanto na questão da informática, porque ele também vai se utilizar dessas ferramentas para oferecer um laudo mais célere e sem perder a qualidade, né? É isso aí.
Obrigada. Eu vou citar também o Giovanni Amoroso, o Pedro Borba, também perito, o Ricardo, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Álvaro, tem a conciliação, a gente tem percebido, a gente como perito, a gente tem percebido que... Não está ouvindo? Não, eu estou ouvindo, eu só ia fazer o que de um assunto que nós já passamos, mas aqui achei interessante. Bom, com relação ao aumento na dúvida de custo, não poderia o CREA nos auxiliar? Eu acho que sim. Ih, acho uma roubada. O CREA é muito cartorial, entendeu? Então, ele... Mas é um conselho, né? Isso aí, o CREA é formado por associações de classe, tá? O CREA tem as associações que compõem o plenário. Na realidade, o ideal para ajudar os peritos nesse caso seria o antigo IEL, que hoje, Instituto de Engenharia Legal, que hoje se transformou no IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Engenharias e de Avaliações Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse seria muito importante para nos auxiliar. Se caso ele não se apresente ou não corresponda às nossas demandas, eu acho que o mais importante aí seria redigir um documento, um grupo de um documento, e a gente colocar um abaixo-assinado até na internet, e é fácil conseguir 500 assinaturas ou até mais, porque a gente conseguiria também as outras especialidades. Porque... Sim, mas o que me chamou a atenção não é nem exatamente em relação ao CREA, porque eu não conheço o organograma, as suas entranhas. Né? É o fato de ser o coletivo, né? É o coletivo. Coletivo, é mais representativo e dá maior credibilidade. Né? Eu acho que é isso mesmo. Agora, uma outra coisa que agora eu me perdi, sobre a justiça. A justiça particular, que é, no caso, a conciliação e a arbitragem. A arbitragem, antigamente, ela era muito cara, né? Continua sendo. Ela continua sendo? Sim. Você acha que ela solucionaria as pequenas, ela conseguiria solucionar as pequenas demandas de baixo custo? Ou é difícil ela conseguir? Eu acho que as pequenas demandas de baixo custo se resolvem através do juizado. E talvez com um aprimoramento legislativo, na medida em que no juizado não se permite a realização da produção da prova pericial. Mas pareceres técnicos e tudo mais já vêm sendo aceitos, e isso pode ser uma saída para a solução dos litígios que quantitativamente são muito grandes e que exigem uma certa intervenção do perito para uma análise técnica, onde não se realizaria um laudo propriamente dito, mas um parecer mais simples para que se possa fazer. Não vejo neste momento que a arbitragem seria a solução para ir, porque a arbitragem, pelo menos na visão que tenho hoje, ela está mais reservada aos conflitos empresariais. Por isso que eu disse, não é que não exista arbitragem para questões de menor complexidade, seja ela jurídica ou seja ela técnica, mas o que a vida prática nos mostra, o que a realidade nos aponta, é que a arbitragem ela está efetivamente reservada, em razão até do seu custo, para soluções que precisam de intervenção técnica e sem sombra de dúvida, mas para questões de conflitos empresariais, em contratos empresariais de natureza comercial e muitas vezes até de natureza internacional, né? Onde que grandes empresas litigam com outras grandes empresas fora do país e tudo mais. A arbitragem ela tem uma importância muito grande aí, em razão até da especialidade dos seus árbitros, né? Porque são pessoas enfronhadas naquela área, mais ou menos o que acontece com o perito. Né? Eu, como juiz, eu não posso chamar um médico para analisar uma infiltração, e vice-versa também é importante. E aí a gente volta ao que eu falava no início do nosso bate-papo, no que se refere a uma maior exigência do CPC atual, no que se refere à especialização do perito, né?
porque a gente está verificando que está aumentando o número de impugnações a nomeações, coisa que não acontecia. Você, como perita antiga, nem sei se sofreu alguma impugnação à sua nomeação, né? Era a doutora Yara engenheira. Agora o cara quer saber se peraí, engenheira, mas eu tenho engenheira civil, eu tenho engenheira elétrica, eu tenho isso aqui é uma perícia de carro, então eu preciso de um engenheiro mecânico, não sei o quê. Então, está aparecendo com maior frequência. Não, assim, a engenharia ainda está um pouco poupada, mas assim, na medicina já se vê um aumento considerável de impugnações, não aos laudos, veja, é uma questão antecedente, uma impugnação à própria nomeação em razão de questionamento da falta de especialidade. E o que nos leva a um outro problema, que no meu entender é um problema dos peritos, né? Que na verdade é o seguinte, mas eu sou perito, eu sou perita engenheira, então eu estou habilitada para fazer perícias. O meu amigo pode ser um excelente engenheiro mecânico, mas ele não é perito, porque a visão do perito é outra. Então, a própria especialidade vem a ser perícia. Então, não é o perito especializado, porque o perito já é especializado por ser perito. Não sei se eu estou me fazendo entender. É um outro questionamento que também tem que ser levantado, porque a jurisprudência está caminhando para os dois lados. Tem, por exemplo, tem juízes que entendem, não, a pessoa já é perita, então ela está habilitada a fazer perícias na área de engenharia. E outros não. O novo Código de Processo Civil diz que tem que ser perito e especialista naquela coisa, não basta ser perito. Tem uma outra questão que também acho que merece reflexão por parte dos peritos, né? Isso é muito presente, como eu disse, no debate dos peritos médicos, mas me parece que também cabe na engenharia, né? Quando eu falei da multidisciplinaridade, veja bem, quando eu sou nomeada, porque não adianta o cara ser só especialista na matéria técnica, porque ele não sabe escrever um laudo, ele não ajuda o juiz, porque ele não consegue concluir, ele não sabe o que fazer, ele não consegue ler um processo, então ele não sabe o que é inicial, contestação, saneador, ele é uma coisa complicada para ele. Então, eu acho que a saída deveria ser, eu faço perícia há 40 anos, eu sei fazer, já fiz quase todo tipo de laudo que envolve engenharia e até que não envolva diretamente a engenharia, porque em muitos lugares você não tem um especialista, né, naquela área. Então, você se serve, o juiz serve do perito. Em caso que eu precise de uma assessoria específica, que não é uma área da minha especialidade, eu vou chamar um profissional para fazer junto comigo o laudo. Ele assina comigo o laudo, porque a responsabilidade técnica dele se resume à parte que ele fez. E o que ele não fez, que eu fiz, eu sou responsável técnica. Então, eu acho que esse é o modelo que deveria ser mais adotado, entendeu? Até para facilitar ao juiz quando ele vai sentenciar. Não, aí eu faço uma observação. Pode parecer que eu estou fazendo uma coisa puxando a sardinha para mim, entendeu? Mas eu não acho, não. Eu realmente, a gente já viu muito laudo que um cara é um bom engenheiro e é um bom calculista, mas ele não consegue traduzir para o juiz, ele escreve engenheirês e o juiz não entende nada. Aí o juiz, normalmente, às vezes, até ele liga para o perito dele de confiança para conversar e entender o que é aquilo. Algumas vezes ele substitui aquele perito, porque ele não entendeu nada, como é que ele vai sentenciar em cima daquele laudo? Então, eu acho que isso também devia ser... A gente devia ter um diálogo maior com o judiciário, como existia antigamente. Antigamente, você tinha um acesso direto ao juiz de primeira instância, você tinha um acesso muito fácil ao que antigamente era o tribunal de alçada, aos próprios desembargadores e, às vezes, até a presidência do tribunal. Fazia-se um grupo e chegava, ou através do Instituto de Engenharia Legal, que era o órgão de classe da época, como hoje pode vir a ser feito através do IBAP, e
Enfim, eu acho que o diálogo entre profissionais, auxiliares da justiça e os magistrados, ele tem que voltar a existir da forma como era, entendeu? Eu não tenho procuração da administração do tribunal, mas eu posso lhe afirmar que a administração, e essa notadamente, é sempre muito aberta ao diálogo. Até porque, até porque, em última análise, em verdade e rigor, e tem por escopo o quê? Uma melhor prestação jurisdicional cujo destinatário é o cidadão. Então, essa reabertura do diálogo, eu a reputo absolutamente importante e até mesmo imprescindível. E o tribunal acolhe isso. E hoje nós temos vias, por exemplo, um grande evento para um debate público a respeito do papel do perito e das associações do perito e as suas demandas. A própria Emerge, né, ela tem condições de organizar eventos dessa natureza. Né? Então, eu acho que o caminho ele existe, talvez ele esteja sendo pouco explorado, mas há uma verdade. O tribunal se preocupa tanto no que se refere, tirando essas questões de mudança de hábito, de comportamento cultural, porque aí não tem como você interferir diretamente na conduta de cada um, mas institucionalmente falando, há uma preocupação genuína do tribunal no que se refere à valorização do perito e a preocupação com a sua real capacitação, porque sabe que, como você apontou a diferença, você pode ser um excelente engenheiro, mas você não é um bom perito, são duas coisas completamente diferentes. Que nós oferecemos cursos de capacitação, né? Ou seja, cursos em que a pessoa efetivamente tem que se submeter, patrocinadas pelo tribunal. Você pode até questionar, mas esse curso é falho, ainda merece... Ok, tudo merece aperfeiçoamento. Mas é uma preocupação que o tribunal tem de capacitar o perito, né? Porque ninguém ali vai ensinar a engenharia, por exemplo. Ali são aulas de como fazer um laudo, né? E aí a gente volta para a sua pergunta inicial. Como é que um perito pode auxiliar o juiz? E agora numa outra perspectiva. Oferecendo um laudo claro, com linguagem absolutamente compreensível e, sobretudo, um laudo imparcial que reflete a verdade dos fatos e conclusivo. Porque a pior coisa para um juiz é pegar um laudo em cima do muro, porque ele não sabe se vai para a esquerda ou ele vai para a direita. E, infelizmente, alguns laudos, às vezes, tecnicamente, tem que ser inconclusivo mesmo. E aí o juiz vai ter que se virar para julgar, vai pegar uma prova testemunhal, vai se apegar num documento que ele reputou relevante. Mas, assim, o auxílio do perito ao juiz é um laudo claro, transparente, objetivo, imparcial, de linguagem de fácil compreensão e, sobretudo, conclusivo. Ou seja, o perito tem que dizer, é aqui... O trabalho do perito também, o perito tem que trabalhar de forma comprometida com o que ele está realizando. A gente está aqui com a Sérgio Ramos, conselheira federal, pode muito nos auxiliar. Ela é da Bahia, engenheira mecânica e conselheira federal. O Bruno Lemos, Ana Diniz. Alguém fez uma pergunta aí que eu não consigo ler. Espero que não tenha sido o Luiz, porque ele que escreve muito. Entendo que o perito desempenha o MUNUS, deve ser algum advogado. O MUNUS, eu não sei o que é MUNUS, não. MUNUS público, e para desempenho da sua função, esse deve ser nomeado, portanto, não cabe recolhimento de ART. Porque também não é o assunto da... O que é MUNUS, hein, Alves? O MUNUS público, ou seja, é um encargo público, de interesse público, entendeu? O exercício, e no fundo, né, é porque parece que os meus comentários congelaram, eu não estou conseguindo ver, mas a colocação é absolutamente correta, porque o exercício da atividade pericial, ela revela um MUNUS público porque é de interesse público, porque o processo tem como escopo a solução de um conflito individual, que, num efeito dominó, traz a pacificação social.
né? Porque se a gente não tem um processo como um meio de se alcançar a pacificação social, a nossa sociedade vira uma barbárie. E nesse contexto, como a atividade pericial é primordial para o alcance de uma solução justa, no fundo, o exercício da perícia é de um interesse público, né? É isso que ele está dizendo. A ideia é pacificar a sociedade, né? A justiça existe para pacificar a sociedade. E sem a presença dos peritos a gente não consegue isso, E sem a presença dos peritos a gente não consegue isso. Daí a relevância pública, ou seja, do interesse público, ou seja, toda a sociedade. O problema de um perito é um problema de toda a sociedade, porque, como eu disse, ele protagoniza um processo judicial, notadamente na sua fase instrutória. E ele se alia ao juiz, ele fica no mesmo vértice da pirâmide, né? Então, a colocação me parece bastante adequada. Agora, o meu congelou, eu não consigo ver mais. Não. Já começou aqui a... não, foi Paulo Tadeu que escreveu. Paulo Tadeu que escreveu esse monte de munos aí. E agora sim que eu estou vendo aqui as pessoas, eu estou vendo. Agora, se você me permite... é um perito mecânico. Claro. Já foi perito de área mecânica. É que eu falei... O Wesley está perguntando, como o juiz enxerga a apresentação pessoal profissional do perito, pessoalmente boa, nas varas e cartórios? Ainda há espaço para essa apresentação pessoal? É uma pergunta... Bom, antes disso, eu estou vendo aqui, porque eu achei que estava congelado, mas não está não. Eu que não estava sabendo mexer com isso. Aí eu descobri que eu passando o dedo aqui, eu vejo quem está comentando e tudo mais. E estou vendo aqui alguns queridos amigos, como o doutor Alex Pereira de Souza, que é o advogado do escritório do Antônio Couto, a quem eu estou endereçando aqui o meu abraço. É um profissional de extrema... diligência e comprometido, e tanto é que está aqui, né, querendo participar de uma live de perícias e tudo mais. Enfim, e outras pessoas queridas também, que é o nosso querido Cultivac e o Paulo Tadeu, que, como você bem lembrou, foi o meu perito de engenharia mecânica, né? Durante muito tempo, ele sempre esteve com a gente, sempre colaborou muito, né? Muito com os meus processos e tudo. E vem essa questão aqui do Munus Público, a gente já comentou a respeito. E agora eu fiz os parênteses e me perdi, Yara. O que a gente estava falando sobre? Está perguntando se ainda vale a pena o perito se apresentar pessoalmente ao juiz nas varas e cartórios. Mudou muito isso. Mudou muito isso. Aí sim é uma consequência direta da pandemia. Tá? Aí sim é uma consequência direta da pandemia. Eu não diria avanço tecnológico, mas uma maior utilidade das ferramentas tecnológicas que já existiam e que a gente pouco fazia uso, foram efetivamente incrementadas. Então, videoconferências, lives, tudo isso ganhou um upgrade muito importante. E o fórum, durante a pandemia, é verdade, se esvaziou, né? Porque os juízes atendiam, como ainda atendem, né, principalmente através de videoconferências e tudo mais, sem prejuízo também do atendimento presencial. Aí a pergunta, objetivamente, fala do comportamento do perito nesta nova fase. E eu acho, aí é uma questão muito pessoal, mas eu acho que tem que explorar os dois lados. O lado da exploração da sua autoapresentação através de e-mails, mas principalmente no primeiro grau, onde a atividade presencial já está praticamente retomada, a apresentação ao juiz me parece que é importante. Porque é aí que ele faz a apresentação do seu currículo. Agora, tem algumas dicas
Estou me lembrando aqui, durante muito tempo, eu dava palestras para perito e a pergunta era essa: mas eu não conheço ninguém, como é que eu vou me apresentar? Eu falei, não, você vai apresentar se identificando. Mas juiz é bicho estressado, né, Yara? Você sabe que juiz é muito estressado. Então, tem algumas questões assim básicas que me parecem importantes serem observadas para aquele que vai se apresentar a um juiz. Primeiro, uma apresentação objetiva. Chegar, doutor, olha, eu estou oferecendo meus serviços, está aqui, está o meu currículo, etc. e tal. O juiz tem temor de ficar horas batendo papo às 3 horas da tarde, porque o gabinete dele está lotado, ele tem meta para cumprir. Ele tem 30 dias para sentenciar, ele tem meta para cumprir, etc, etc e tal. Mas isso não quer dizer que ele não vai atender, e na grande maioria das vezes, de forma absolutamente educada, mas nessa apresentação. Alguns juízes já mais, né, assim, arredios a esse contato, eles delegam essa função ao secretário, o que é importante também, né, que é importante. Então, assim, eu me utilizaria, né, dos recursos atuais de comunicação, que é evidentemente através da comunicação de e-mail, essas coisas todas, também com a apresentação presencial, já que está havendo a retomada do atendimento presencial. Está havendo, não, já houve a retomada do atendimento. Já está havendo. A nossa Manuela Mansur está aqui. O doutor Antônio Couto e Souza está parabenizando, deve ser um advogado que você conhece, está parabenizando a gente pela live. Ele é um querido amigo, um excelente profissional, e ele se interessa muito para as questões de perícia e tudo mais, ele é bem atuante. Fica aqui registrado o meu abraço. Não só ele, como a todos que estão nos assistindo, né? O Luiz Cutivac está falando que ele meu Deus, outra palavra que eu não conheço. Eu sou o Alsácia. Alfacine, ele corrigiu. É porque ele escreveu Alsácia aqui. Eis aqui o meu cartão. Entendi, não. Não, o que eu quis entender é que ele se apresenta, ele vai lá e oferece o cartão dele aos juízes. Porque, na verdade, esse foi um erro de corretor. Isso. Né? Como ele sempre fez. O Luiz Cutivac é muito atuante. Uma pergunta para o doutor Álvaro. Anda, Luiz, cadê a pergunta que você ia fazer para o doutor Álvaro? Ele me disse hoje. Vamos dizer para o Acacilsan. Deve ser uma sigla lá, um nome juntado. A live vai ficar salva assim. Ela vai ficar salva aqui e a gente vai colocá-la no YouTube. E essa live está especialmente brilhante, né? O doutor Álvaro é brilhante e é admirável. Você como que pessoa, como juiz, como tudo, como amigo, ele é maravilhoso. Então, eu acho que é fundamental a gente divulgar essa live para as pessoas. Você é uma perita suspeita. Entendeu? Já está lá no Código de Processo Civil, amizade seja suspeição. Aí todos esses elogios aí são absolutamente suspeitos, em razão da nossa... Não, são verdadeiros, eu defendo por escrito. Não, é verdade. Então, o que o Luiz falou realmente é importante, só está faltando a pergunta dele, que ele falou que ia fazer e não fez. Álvaro, vamos lá para as conclusões. Nada a declarar, Luiz falou, ele apenas disse exatamente o que eu disse. Você é apenas brilhante, doutor Álvaro. Entendeu? Muito obrigado. Realmente é brilhante. Em todos os sentidos. Vocês viram na humanidade dele o quanto ele tem preocupação com as partes, como ele enxerga as partes como gente. Enfim, eu já assisti a audiência, ele realmente é brilhante. Agora, as suas considerações finais, não, eu disse que tirando os seus exageros... O laboratório pericial é o Acácio. Acácio também é um perito muito
trabalhador, um cara muito bacana também. Obrigada, Cássio, por estar aqui. Vamos, doutor Álvaro, as suas considerações finais. Não, as minhas considerações finais, Yara, é no sentido de que, efetivamente, a gente tem que ter... Porque conversamos muito sobre muitas coisas e eu acho que o que se ressaltou é a importância da perícia, né? E a imprescindibilidade dela para suprir a ignorância do juiz em determinada área. O juiz pode ser um grande humanista, conhecedor da literatura, da filosofia, da sociologia, pode até, eventualmente, como eu tenho um grande amigo juiz, ser engenheiro também. Mas isso é eventualmente. Então, a importância da perícia está em preencher a lacuna do conhecimento que o juiz não tem, justamente para que ele possa formar uma convicção a respeito de um litígio que lhe foi dado para solucionar de maneira absolutamente justa, sob o ponto de vista da ciência jurídica, e calcada na certeza científica daquela outra área de conhecimento que ele não domina. E aí eu reafirmo o meu entendimento, e que não é meu, é de muitos, de que o perito ele está na relação processual exercendo um papel de protagonista, repito, e me desculpem a redundância, na fase instrutória, que é uma das fases mais importantes do processo, sempre se posicionando ao lado do juiz, e por isso a ele se impõem também as mesmas exigências de imparcialidade, para auxiliá-lo nesta construção de uma justa decisão. E, evidentemente, no exercício da perícia, a gente vai encontrar aquelas batalhas do dia a dia, né, Yara, que é o que a gente conversou aqui. A questão da justa remuneração, a questão da gratuidade, justiça e o respectivo custo. Aí são batalhas do dia a dia, né, que efetivamente o perito também enfrenta, mas sem macular a sua missão especial, a sua missão de interesse público, que é justamente oferecer, sempre calcado na ciência, elementos técnicos que, num determinado caso concreto, se fazem imprescindíveis para o alcance de uma solução justa do litígio que se põe perante o judiciário para encontrar a solução. Eu acho que as considerações finais são nesse sentido, né? É sempre agradecendo a todos os que estão nos assistindo, notadamente os peritos, né, por conta do reconhecimento da importância e da imprescindibilidade do trabalho pericial. Eu acho que é esse o recado que eu tenho que dar, e essa batalha de se matar um leão todos os dias é uma batalha que todos nós temos que enfrentar, né, e os peritos também, e aí no diálogo a gente vai encontrando algumas soluções, e que venha essa RT, que venha o aperfeiçoamento dela, e que venha a reivindicação de uma justa ajuda de custo, né? E aí, efetivamente, tenho absoluta certeza que, unidos, a classe dos peritos poderá ter grandes conquistas, porque o tribunal é muito aberto e, como eu disse, hoje, inclusive, nós temos caminhos, né, através do tribunal, não só pelo curso de capacitação que lá se proporciona, o que revela a preocupação do tribunal com a pessoa do perito, né? E outras exigências que também, por incrível que pareça, pode parecer burocracia, mas não é. Aquilo que a gente comentou no início do nosso encontro, não só cadastrar, né, no tribunal, mas também comunicar a corregedoria, nomeação, tudo isso é em razão da valorização do perito, na medida em que se exige dele e que se quer dele a mesma imparcialidade do juiz. E por isso que existe, eu diria, aspas, um controle externo. Mas o tribunal reconhece, né, como eu disse, a valorização da atividade pericial, e agora é buscar meios de melhor comunicação e divulgação do conhecimento. É isso, minha querida amiga, é isso que eu tinha a dizer. Falando ainda com
Agradecendo a presença da Elizabeth Maia, do Mário Jorge Mendonça, que também peritos, que estão presentes. Doutor Álvaro, eu queria agora, de forma totalmente, sem qualquer, com total imparcialidade, te agradecer, tá, sinceramente, pela participação, por quanto essa troca e esclarecimentos, ensinamentos e orientações que você nos deu. E dizer que foi uma honra, uma grande honra. E é sempre uma grande honra conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu mesmo. De verdade. Essa live é especial. Tá? Foi ótimo o nosso encontro. Vamos outras vezes também bater papo a respeito dessa comunicação interdisciplinar da engenharia com direito, que é uma coisa muito, muito legal. E com você no comando, a coisa fica mais legal ainda. Eu que te parabenizo. Aí é que é amizade e parcialidade. Nada, não é mesmo? Muito obrigada. Obrigado a você, Yara, e a todos que nos assistiram. Muito bom, obrigada a todos vocês que estão aqui. E vamos deixar no Instagram e vamos publicar no YouTube. Beijo, beijo, beijo a todos. Muito obrigada, Álvaro. Até a próxima. Aguarda, até a próxima. Tá bom, tchau, obrigado. Gente. Tchau. Obrigado a todos.